Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez é um prazer estar aqui na noite de hoje para a gente poder falar um pouco mais, sobre a palavra de Jesus, sobre os seus ensinamentos. E especificamente hoje a gente vai tratar de uma coisa bem profunda, bem bonita, que é a lei maior de Deus, a lei do amor. Então vamos pedir nesse momento para que todos nós possamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai Criador, rogando também a Jesus Cristo, nosso Mestre, irmão, que nos auxilie, nos ampare neste momento de estudo, de preces, de reflexão, pedindo igualmente a espiritualidade amiga, que nos auxilie em nossas lutas diárias e que não permita que o desânimo permaneça em nossos espíritos. Pai, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui neste momento, reunidos em Teu nome e tentando elevar os nossos sentimentos para buscar com a nossa reforma íntima um degrau a mais na nossa escala evolutiva. Obrigado por todas as nossas conquistas e com muita humildade agradecemos também as nossas dificuldades, na certeza de que são elas, Senhor, que nos fazem crescer e nos são dadas na medida de nossas necessidades. Obrigada e que assim seja. Então, como eu havia adiantado, hoje a gente vai seguir o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente o capítulo 11, que é sobre amar o próximo como a si mesmo. E eu escolhi que a gente faça a leitura apenas da parte primeira da Lei do Amor. São 3 partes, são 3 mensagens muito bonitas, muito importantes, mas como nosso tempo é curtinho, a gente vai falar só da mensagem dita por Lázaro, o ressuscitado por Jesus. E ela foi recebida em Paris em 1862. E Lázaro começa assim: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Então, nesse primeiro parágrafo, ele faz um breve resumo do que é a caminhada evolutiva do ser humano, do nosso espírito imortal, Então, não existe a divisão entre os homens primitivos e nós, hoje, homens civilizados. Nós somos, aqueles homens primitivos que hoje nos encontramos civilizados. Então, o espírito, quando ele veio para a Terra, ainda em seu estágio primitivo, quando a Terra não era um planeta primitivo, não era ainda um planeta de provas e expiações, o homem, o espírito, ele basicamente agia por instinto. Por quê? Porque era da providência divina que a raça humana se perpetuasse, que ela vingasse. Para isso, o homem só precisava se sobreviver e procriar. Para isso, ele fazia o quê? Ele supria suas necessidades básicas de segurança, de procriação, de alimentação, e estava tudo certo. Então, o homem, o ser humano, o espírito, naquela época, ele só tinha instintos. Com o decorrer dos séculos, e aí vem vindo a evolução, o próprio instinto se aprimora e aí ele se mistura a uma inteligência também que começa a se aprimorar, a vontade, a algum discernimento. E aí, essa é a fase em que o homem entra, na fase das sensações. Então, ele começa a perceber que tem sensações que lhe são agradáveis e tem sensações que não são. E ele deixa de lado aquilo que lhe desagrada. Então, por meio das sensações, o homem percebe um pouco mais de conforto, Aí não basta mais só viver numa caverna, no chão duro, ele já quer viver
Ele que já quer se deitar numa cama, num lugar mais elaborado, ele começa a vestir seu corpo, né? Então, o homem passa a ter sensações, ele começa a perceber que algumas coisas agradam e outras nem tanto, e vai deixando de lado aquilo que não lhe traz conforto e segue na sua caminhada evolutiva, né? Mais adiante, né, nós chegamos ao estágio em que hoje nos encontramos, em que o homem não trabalha mais só puramente com instintos e sensações. Hoje nós temos emoções, nós temos sentimentos, né? Então, o sentimento é a terceira etapa e o homem começa a perceber no outro as suas próprias necessidades. Ele começa a ver que o outro tem vontades, tem prazeres como ele, e ele começa a agir não só para satisfazer as suas necessidades, o seu prazer. Ele começa a querer dar alguma coisa de bom para o outro, ele começa a querer proporcionar uma sensação de prazer também para o seu próximo, seu semelhante. Quando ele entra nessa etapa, que está desenvolvendo sentimentos, a caminhada segue até que a gente chegue no ponto do amor, né? Então, o amor, o texto fala que o amor é o requinte do sentimento. Então, a gente tem um homem caminhando, né, da animalidade à angelitude. E isso só é feito como? Deixando de lado o instinto puro para que o homem possa assumir sentimentos e tenha condições de sentir e de querer para o outro aquilo que ele quer para si. Ele só quer que o outro receba aquilo que ele também quer para ele. E aí Lázaro continua. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Nessa parte, né, então, ele tenta explicar para a gente que o amor ainda não é por nós conhecidos, porque o amor de que ele está tratando é o amor característico dos espíritos puros. Nós temos ele em estado latente dentro de nós, mas ele ainda precisa ser desenvolvido e vir à tona. Existe o amor conosco, mas aquele amor ainda incipiente, né? Inicial, porque ele faz muita questão de frisar bem no começo que não é o amor no sentido vulgar. Então, o amor que a gente conhece hoje é aquele amor de casta, de família, o amor fraterno, as nossas relações, né? Seja por amigo, seja por amante, né? E não é desse amor que ele está falando, né? Porque se a gente parar para pensar, quando a gente fala de amor, o amor de casta, né? Que a gente sente pelo filho. Às vezes acontece um acidente, morre o filho de alguém, a gente pensa, graças a Deus não foi o meu. E sente alívio com aquilo, né? Esse amor, ele ainda é um amor egoísta, ele é um amor muito aquém do verdadeiro amor que caracteriza os espíritos puros, né? Mas, embora a gente esteja caminhando, inicialmente, a gente já começou a caminhar, né? E já estamos a séculos de distância daquele homem primitivo que não sabia o que eram laços de família, que não se importavam com os membros, a não ser aquela necessidade de prover o alimento e tal. Então, a gente percebe que, apesar de não ter ainda esse amor maravilhoso dentro da gente, a gente já tem desenvolvido, sim, o início, né?
desse sentimento. O ponto de partida já foi dado. E Lázaro continua dizendo que o Espiritismo, por sua vez, ele vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Então, assim, a gente vê que aqui no trechinho anterior que a gente leu, ele menciona, né, que o amor substitui a personalidade pela fusão, né? Então, a gente deixa de enxergar o eu e passa a enxergar o nós. A gente deixa de ser altruísta, a gente deixa de ser egoísta e nos tornamos pessoas mais altruístas, né? E é só esse amor que é capaz de transformar a humanidade. Quando nós tivermos esse amor mais envolvido dentro de nós vamos perceber que as misérias, a exclusão social, a exclusão econômica, as deficiências morais, elas vão deixar de existir, né? Tanto que ele descreve no trecho como é feliz aquele que consegue amar, porque ele não conhece angústias, porque ele se preocupa tanto com o outro e ele quer tão bem para o outro que ele esquece de si. Então, ele não se afeta, né? Ele não tem aquele orgulho, aquela vaidade que lhe faz sentir invadido, ofendido por alguém, né, desrespeitado, humilhado. A gente deixa de achar, né, que nós somos tão bons e percebe que o outro é tão quanto eu e as coisas deixam de nos afetar e as diferenças acabam deixando de existir. E aqui ele fala, né, da segunda palavra do alfabeto divino. Então, a primeira é o amor e a segunda, a reencarnação. A reencarnação, ela está muito ligada ao amor e à misericórdia de Deus, né? Porque nós sabemos que é impossível, em uma vida só, a gente conseguir passar da animalidade à angelitude. Não seria possível ter essa conquista. Então, Deus, né, quando criou o mecanismo da reencarnação, ele quis justamente dar ao homem a chance de evoluir e errando, de consertar, e não caminhando, de tentar novamente, e se ficar estagnado, de ter um empurrãozinho. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, né, trouxe para a gente, Jesus veio mostrar a reencarnação, provar que a morte não existe, e a gente tem que começar a perceber então que a reencarnação, ela é um presente, ela não deve ser enxergada como um suplício, um castigo, uma tortura, uma punição. Muito pelo contrário, ela é oportunidade, ela nos conduz ao crescimento. E é por meio dos inúmeros processos de reencarnação que a gente conquista as virtudes necessárias, né, da nossa evolução. Então, se a reencarnação não existisse, a perfeição também não existiria. E uma coisa é tão certa quanto a beleza da reencarnação, a certeza, né, de que a gente vai chegar à evolução, mas não assim, já progredi tudo que eu tinha que progredir, agora eu estacionei. Isso não vai acontecer com a gente. É uma coisa dinâmica, né? É uma coisa eterna, como é o espírito. A gente vai estar sempre
aprendendo mais, desenvolvendo mais. E uma coisa que deixa a gente ter essa certeza de que nós vamos chegar nisso é a lei do progresso, que também é uma lei de Deus, né? Estamos todos fadados ao progresso. Ninguém vai andar de ré, ninguém vai regredir, se ficar estacionado vai adiante, e uma hora todos nós teremos o requinte do sentimento, uma hora todos nós teremos o amor. E aí Lázaro segue. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. Então aqui, né, tem duas coisas, né, uma forma de autoconhecimento e uma receitinha de bolo, né? Ele mostra que se a gente quer saber o quanto estamos avançados, basta a gente fazer uma avaliação pessoal e perceber se a gente tem mais instintos ou se nós temos sentimentos, mais bons sentimentos, né? Se nossos sentimentos estão cada vez mais puros, se eles são mais nobres ou não. E dependendo do que a gente detectar, né, e é preciso coragem para isso, nós vamos entender se nós estamos mais próximos do ponto de partida ou mais próximos do ponto de chegada. Mas tem ponto de chegada e nós temos que ter esperança que vamos chegar lá. E ele dá a receita de como avançar rumo ao ponto de chegada. E é justamente vencendo os nossos instintos, as nossas coisas ruins e tentando cultivar as virtudes, né? A paciência, a sabedoria, a compreensão, a solidariedade, a generosidade. Então, a partir do momento que a gente toma a decisão de que vai sufocar os nossos instintos, as nossas coisas ruins e vai abrir lugar para os sentimentos elevados, a gente começa a se aproximar mais rápido do ponto de chegada. E aí, só como foi colocado nas entrelinhas, é óbvio que não é tarefa fácil, né? A gente tem conhecimento disso, mas ela é necessária e ela vai trazer a felicidade. E Lázaro encerra dizendo o seguinte, que o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, nele buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes, né? Tem, inclusive, eu gostaria de ler, assim, mas assim, na hora do encerramento eu vou fazer uma leitura de um trechinho do livro Glossário Espírita Cristão. Ele é uma psicografia de Divaldo pelo espírito Marco Prisco e fala justamente desse trechinho de Lázaro. Mas o que Lázaro, né, a mensagem que ele tenta trazer é exatamente essa, que o melhor momento para a gente iniciar e continuar desenvolvendo as nossas qualidades morais é o presente. A gente precisa atuar, a gente precisa entender que o amor, esse amor verdadeiro que ele fala, ele não é uma aquisição imediata. Ele é uma aquisição que requer tempo. É um amor que nasce de experiências, nasce da convivência com seres, né, com as coisas também, né? Porque às vezes a gente ainda não ama o suficiente o meio ambiente, os animais, a gente não tem espírito de preservação
de coisas mesmo, coisas materiais, né? De patrimônio dos outros, patrimônio público. A gente ainda a gente ainda peca muito nesse aspecto, né? Então, o melhor momento para a gente alavancar o nosso desenvolvimento moral é esse. A gente vai ter que entender que o amor não é aquisição imediata, que ele é uma conquista de tempo e para conquistar a gente não pode se acomodar na nossa situação moral atual, né? Que acontece de muitas vezes a gente achar que já está num grau bom, eu já faço ali minha caridade, eu já compro ali minha agenda cristã, eu faço isso, faço aquilo. E às vezes a pessoa não se empenha tanto em melhorar ainda mais, né? Ela dá uma acomodada moral. E isso é ruim, porque demora mais para atingir estágios melhores, né? Então vamos tentar desenvolver diariamente os nossos sentimentos nobres, né? Porque o objetivo de todo homem é esse, é atingir o amor, é evoluir, é avançar. E como eu havia dito, o trechinho lá do livro Glossário Espírita Cristão, ele chama Mais e Mais. Eu não sei se eu devo chamar isso de poema, eu não sei como chamar esse texto. E ele cita exatamente esse último pedacinho ele transcreve esse último pedacinho do que Lázaro fala. E ele põe aqui em aspas, né, que ele copia do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. O espírito precisa ser cultivado, como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. Quanto mais você aprofunda a mente nas pesquisas espirituais da meditação superior, mais se aclaram os horizontes da existência, decifrando os enigmas da vida. Nascentes profundas, cursos d'água poderosos. Quanto mais você trabalha atrelado à satisfação de servir, mais se desdobram as possibilidades de execução. Estátua brilhante, pedra muito burilada. Quanto mais você compreende o infortúnio, mais se dilata a capacidade de amar. Colheita farta, solo abençoado. Quanto mais você negligencia o dever, mais dificuldades encontra para viver. Região palustre, zona de águas paradas. Quanto mais você amaldiçoa, mais desesperos perturbam sua marcha. Vendaval em curso, searas destruídas. Quanto mais você se revolta no trabalho, mais trabalho reponta no caminho. Obstáculo à frente, eco que se repete. Mais receberá aquele que mais der, afirmou Jesus. Toda realização nobre coroa o ser de bênçãos. Todo abuso assinala-se com vigorosos sulcos. Mas amor e o mundo todo se renovará. Com Jesus Cristo, você aprendeu a entender as necessidades e desventuras, sendo imprescindível esforçar-se mais e mais cada dia, para extirpar em silêncio a crueldade e o mal de si mesmo, socorrendo as vítimas da ignorância, onde se encontram com a força da bondade espontânea e justa cooperação. Então, eu queria agradecer, né, a presença de todos e desejar, né, já pedindo a Deus neste momento, que as boas energias deste momento acompanhem cada um em seus lares no decorrer de toda a semana, que Deus possa manter firme dentro de nós a chama do autoconhecimento, da força de vontade, para que possamos progredir e fazer cada dia mais e mais em prol da nossa caminhada evolutiva. Obrigada, Senhor, por tudo. Que assim seja. Boa noite a todos. Obrigada.